Vamos então começar o 22º capítulo, a Revolução Francesa. Então vamos lembrar que a Revolução Francesa durou de 1789 até 1799, foram 10 anos. A França no século XVIII. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses. Humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. O reinado de Luís XV, ele terminou em 1774, né, quando assume Luís XVI, e o Luís XV foi de muita extravagância, de muitos gastos, né, foi muita dificuldade para o povo. Por isso que ele coloca aqui, depois do extravagante reinado de Luís XV, onde o povo ficou extremamente empobrecido, e a ajuda também que foi dada dos franceses para a independência dos Estados Unidos também afetou bastante a França, que ficou com menos recursos, né? E vamos lembrar que naquela época os nobres, os ricos e o clero não pagavam imposto. Só o proletariado, né, os trabalhadores, os camponeses, só as pessoas simples, só os pobres pagavam imposto. Então ficou muito difícil para os pobres. Sempre foi, né? Mas em algumas épocas fica mais difícil. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos, né? Nós vimos no nosso estudo passado os enciclopedistas. Então, haviam ambientado todas as ideias livres, né? As ideias de mudança, de revolução, as ideias da independência dos Estados Unidos, ali fomentando para que eles também se livrassem, né, da monarquia e tivessem um outro tipo de regime. Então, os nobres, as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos, né, estavam aumentando muito no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria, porque eram só eles que pagavam impostos, vamos lembrar. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se haviam reunido os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram as assembleias que na França que faziam consulta para as 3 classes sociais, né, para a nobreza, para o clero e para o povo. Então tinha representantes da nobreza, representantes do clero e representantes do povo. Só que cada representante da nobreza e representante do clero tinham direito a um voto. E os representantes do povo era meio, o voto era pela metade. Então eles nunca tinham condições de impor ou de ganhar qualquer tipo de votação, mas podiam se posicionar. E a gente está vendo aqui, como ele coloca, que desde 1614, quer dizer, nós estamos aqui, né, às vésperas da Revolução, 1789. Então são mais de 100 anos, são quase 200 anos que essa Assembleia não se reunia. Então não haviam se reunido os Estados Gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valera o esforço de Luís XVI. Luís XVI nasceu em 1754 e desencarnou guilhotinado, né, em 1793 com 38 anos. Então de nada valer o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes. Então nós vamos ver que Turgot nasceu em 1727, desencarnou em 1781 aos 53 anos, é um economista francês,
alguém que ele pediu ali com as ideias e com o seu conhecimento para ajudá-lo no governo. E Malesherbes, ele nasceu em 1721, desencarnou em 1794, né, com 72 anos, foi presidente da Corte de Auxílio, né, e o Luís XVI vai nomeá-lo, né, ministro de Estado, e ele era amigo dos enciclopedistas, né, então ele estava ali trabalhando juntos ao povo, né, os jacobinos eram muito radicais, né, e tinham os outros giocondos, me fugiu agora o nome, que eram menos radicais, né, que os enciclopedistas apoiavam, e o Malesherbes era amigo, ajudava muito os enciclopedistas. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável. Então nós estamos vendo aqui uma característica de Luís XVI, que o Emmanuel nos coloca, que ele era um homem bondoso, que era um homem bom, né? Diferente de Luís XV, que foi um pródigo, né? Ele dilapidou tudo, ele gastou o que tinha, o que não tinha, né? Fazendo com que o povo sofresse a miséria que está sofrendo aqui no reinado do seu sucessor. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, porque ele era muito novo, que uma nova era começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Vamos lembrar que ele termina decapitado. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, né, que é essa Assembleia, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker em nome do rei. Então vamos lembrar que Luís XVI foi chamando os mais inteligentes, os homens mais cultos para ajudá-lo, né? E Necker era um deles. Ele nasceu em 1732, desencarnou em 1804 com 71 anos. Ele era economista, encarregado da economia, né, no reinado de Luís XVI, e convenceu, né, Luís XVI a convocar os Estados Gerais. Então é o que ele está dizendo aqui, né? Não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, iniciava-se a revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Mirabeau nasceu em 1749 e desencarnou em 1791. Foi jornalista, escritor, político, né? Foi teórico, foi o grande teórico da Revolução Francesa e era chamado de o orador do povo, né? Ele tinha ali uma facilidade com o jornal dele, por isso que ele era chamado orador do povo, tinha muita influência junto ao povo. Aí nós vamos ver aqui épocas de sombras. Derrubada a Bastilha, vamos lembrar que a Bastilha é o evento central da Revolução Francesa, né? Uma construção medieval e que era usada como prisão. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789 e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é uma declaração conhecida, Fraternidade, Liberdade e Igualdade, né, que foi lançada com a Revolução Francesa. Então, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Perdão. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa,
chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Então nós vamos ver que o plano espiritual tinha traçado para a França daquela época, né, com a Declaração dos Direitos, né, de igualdade, de fraternidade, né, não haver diferença entre as classes. Então a França estava ali sendo programada pelo plano espiritual para criar um grande desenvolvimento, se tornar uma grande nação e espalhar, né, as colocações de fraternidade e igualdade entre os povos. Mas, né, nós vamos ver aqui a questão do ser humano, né, o que está traçado no plano espiritual. Infelizmente, os homens reencarnados aqui com o esquecimento acabam atrapalhando os planos do plano espiritual. Cabia-lhe, né, cabia à França tão somente aproveitar as conquistas inglesas, né, no sentido do parlamento, né, na Câmara dos Lordes, na Câmara dos Comuns, as ideias, né, parlamentaristas que estavam já sendo colocadas na Inglaterra, né? Então cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, né? Tirar poderes do monarca, porque ali na França era um absolutismo, né? O monarca tinha poder sobre tudo. Organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, na renovação dos organismos políticos do orbe, do planeta. Então a programação, a ideia era que a França conseguisse espalhar esse movimento e modificasse no planeta, né? Essas ideias de igualdade, de fraternidade entre os homens se espalhasse para o planeta, de acordo com as sábias lições de seus filósofos e pensadores. Vamos lembrar que o Emmanuel colocou, né, que os filósofos, os pensadores da Grécia Antiga estavam reencarnando na França. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva um momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Então vamos lembrar que os nossos irmãozinhos instigantes também preparam as reencarnações, também fazem os seus programas e se aproveitaram daquela situação para criar medo, terror, né, que nós vamos ver que é o que acontece, por isso que ele chama de época de sombras, né, e fazendo com que aqueles reencarnados ali, irmãozinhos instigantes reencarnados ali, buscassem o poder a todo custo, né, e através principalmente do medo, porque vamos lembrar, é o medo que alimenta energeticamente os nossos irmãozinhos instigantes desencarnados. Então vamos ver aqui. Foi assim que depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, né, do começo ali da Revolução, surgiram espíritos tenebrosos, né, dos nossos irmãozinhos instigantes, né, reencarnados. Surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. Então vamos ver aqui, Robespierre nasceu em 1758 e morreu em 1794, né, era advogado e um dos membros mais importantes da Revolução Francesa. E Marat nasceu em 1743 e morreu em 1793, né, nós vamos ver aqui o assassinato dele. Era médico e jornalista, um jornalista radical, né, era filósofo, e nós vamos ver que a fake news não é uma coisa de agora. Nós vamos ver que o Marat usava o jornal dele com
notícias enganosas com inverdades, né, colocando já as fake news, colocando já as mentiras para fazer com que o povo fizesse as coisas caminhassem do jeito que ele queria. Então ele com as suas mentiras separou e levou à guilhotina, né, famílias inteiras com mentiras, com inverdades. Então é o que ele está colocando aqui. Surgiram espíritos tenebrosos, né, irmãozinhos, instigantes reencarnados ali no planejamento dos nossos irmãozinhos trevosos, né, instigantes. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Então, o que ele colocou? Que é a volúpia, né? A embriaguez da vitória, de ter o poder na mão, de poder ganhar dinheiro, de poder ter notoriedade, de poder ter poder, né? Criou uma forte embriaguez e morticínio, né? De matar as pessoas, quer dizer, qualquer desafeto, ele aproveitava a oportunidade. Eles, né, que estavam ali no poder, os que tinham o jornal na mão, né, que tinham informação na mão, aproveitavam para matar seus desafetos, guilhotinar famílias inteiras, se apropriar de bens. Então a gente vê aqui a volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez e morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. E aí nós vamos ver aqui o capítulo contra os excessos da Revolução. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, nós vamos ver que William Pitt nasceu em 1759, desencarnou em 1806, foi o primeiro ministro da Inglaterra. Nós vamos ver ali com o parlamentarismo, né, a diminuição dos poderes do monarca, como é até hoje. Então, William Pitt foi o primeiro ministro nesse regime parlamentarista que existe até hoje na Inglaterra. E ele foi ministro muito jovem, com 24 anos, né? E nós vamos ver que por causa da Revolução Francesa, que foi de 1789 a 1799, em 1793 ele declara guerra à França, com medo que essas ideias, né, e essas colocações e esses desvarios do povo com esse morticínio, nós vamos ver, né, os livros de história contam que houve dias com mais de 100 pessoas guilhotinadas num único dia. Então a gente vê que a coisa perdeu o rumo, saiu dos limites. Então nós vamos ver aqui que, né, as ideias e o medo se espalhou ali pela Europa, que essas ideias e o povo se apropriasse dessas ideias. Então nós vamos ver que sob a orientação de Pitt, né, William Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte, né? Ele declara guerra à França e outros países também, com medo que isso se espalhe, vai combater a França. A Convenção Nacional, nós vamos ver aqui que essa convenção que foi montar a Constituição, né, dos franceses. Então, a Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793. Por isso que com a execução, a execução do rei e da família, né, nós vamos ver Maria Antonieta também sendo guilhotinada, é quando a Inglaterra, em 1793, declara guerra à França. Então, nós vamos ver aqui que o Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793,
no local da atual Praça da Concórdia. Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. Então nós vamos ver que ele, embora esteja tranquilo, ele tenta falar o povo, mas né, os dominadores ali, os comandantes mandam rufar os tambores para que ninguém escutasse o que Luís XVI estava falando. Então, em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos, numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburinhavam no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso, né? Cadafalso é aquele patíbulo ali onde era realizada as decapitações. Então, é o que ele coloca aqui. Renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Então, ela está ali adquirindo seu karma, né? Adquirindo ali os seus processos que terão que ser limpos, né, ao longo do tempo. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Então, nós vamos ver uma coligação com a chefia da Inglaterra, né, com a influência e o poder da Inglaterra, uma coligação contra os franceses que, vamos lembrar, já estavam sem dinheiro porque tinham ajudado os americanos na sua independência, e com essa confusão toda, eles estavam cada vez com mais dificuldade, mais pobres, e esses países, principalmente a Inglaterra, começaram a avançar e começaram a conquistar territórios franceses. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual, sempre, né? Sempre no mundo espiritual, sempre os planos superiores estão trabalhando para que as coisas voltem para o caminho correto, para que as coisas se acertem, né? Também no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Então nós vemos ali os espíritos de escola, os espíritos elevados, os grandes gênios, implorando a Jesus que ajude a salvar a França. Aquela que for a corajosa e singela filha de Dom Remy, quem que foi? A filha querida de Dom Remy, Joana d'Arc, que nasceu em 1412 e desencarnou em 1431, né? Nós vamos lembrar que ela participou ali da Guerra dos 100 Anos e ela desencarna, ela é queimada pelos ingleses, né? Quando ela tinha 19 anos. Então, aquela que for a corajosa e singela filha de Dom Remy volta ao ambiente da antiga pátria à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores. Então, ela volta ali na frente desses espíritos consoladores para ajudar a França, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados fora do cárcere material, quer dizer, desencarnados, são por ela conduzidos às plagas da América. Então, olha que interessante. Duas coisas. Nós vamos ver que os livros, a história coloca que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes, né? Que ali ele vem fazer a sua limpeza, né? Ele vem ali e sendo traído, ele acerta, né? Ele passa a régua em todas as suas situações e as suas pendências. E nós estamos vendo aqui pelo Emmanuel que ela, em espírito, socorrendo e ajudando aqueles que estavam desencarnando ali na França, ela os estava levando para reencarnarem
nas Américas. Então ela está fazendo ali essa migração desses espíritos para as Américas. Olha que interessante. Então, numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, né, desencarnados, são por ela, por Joana d'Arc, conduzidos às plagas da América, as terras, né, da América, para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Então nós estamos vendo aqui que esses que estão desencarnando ali na França estão indo reencarnar nas Américas, né, e vão começar novas ideias, vão começar, né, vamos lembrar que muitos ali já eram reencarnações da Grécia Antiga, né, filósofos, gênios e artistas, estão começando o seu caminho para a América. Nós vamos ver aqui o período do terror. Perdão. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Então, aqui se faz, aqui se paga. Não tem a lei de causa e efeito, né, de ação e reação, que é a lei universal, a lei de Deus para o universo. Ela não deixa ninguém fora da sua lei para o bem ou para o mal. Então, a lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo, né? Nós estávamos falando, várias e várias pessoas eram acusadas injustamente, inventavam-se mentiras, né? Principalmente no jornal lá do Marat, se inventavam mentiras e as pessoas eram todas encaminhadas para o patíbulo, né? Robespierre vinha com uma lista e aquela lista eram centenas de pessoas que eram guilhotinadas num único dia. Aí nós vamos ver, né, o feitiço indo contra o feiticeiro. Ele chega uma noite nesse tribunal aí, nessa junta de salvação pública, e ele coloca, olha, eu tô com uma lista aqui, mas eu não vou divulgar a lista hoje, eu vou divulgar a lista amanhã. E aí ninguém dormiu naquela noite. Todo mundo ficou apavorado. Será que eu tô na lista? Será que eu tô na lista? E esse pavor e esse terror fez com que na manhã seguinte Robespierre fosse preso e ele também foi guilhotinado. O terror se instalou de uma tal maneira que as pessoas viram que precisavam acabar com aquilo e prendem Robespierre, né? Então vamos lá. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas, né? Então os nossos irmãozinhos gigantes estavam ali, né, deitando e rolando em toda aquela situação. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Vamos lembrar ali, né, as mentiras, né, as fake news. Erradamente, Carlota Corday, vamos lembrar, né, que a Carlota Corday, ela vai matar o Marat. Então ele coloca, é lógico, um assassinato é um erro, seja o que for, é sempre um grande erro. Então, erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na residência de Marat, com o propósito de restituir a liberdade do povo de sua terra e expiando o seu ato extremo com a sua própria vida, né? Porque o Marat tinha esse domínio através do jornal, esse domínio do povo. Ela o assassina, né? Ele é esfaqueado dentro da banheira e ela vai ser presa e vai ser guilhotinada. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia. A história conta que teve dias de mais de 100 pessoas. Mas Robespierre e seus sequazes, né, os seus seguidores, não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras, né?
como eu contei aqui. Aí nós vamos ver a Constituição francesa, que é a primeira Constituição com a divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então vai ser a primeira Constituição com os três poderes e que vários países copiam nesta Constituição, inclusive o nosso. Temos aqui também a nossa Constituição com esses três poderes. Então vamos ver a Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, né, os irmãozinhos instigantes ali ganhando, né, infelizmente, influenciando a grande maioria. Então vamos lá. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar os seus homens públicos à Constituição de 1795. Então os sábios, os gênios, vamos lembrar, né? Estavam reencarnados ali na França, os grandes gênios da Grécia antiga. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciões, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias. Vamos lembrar que essas potências europeias, principalmente a Inglaterra, estavam invadindo as terras da França, que estavam nessa matança, nesse morticínio, né? Completamente enfraquecida, enlouquecida, né? Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade em face do advento das novas ideias do liberalismo. E os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois de seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Então nós vamos ver que a França é um desse povo que tem méritos, digamos assim. Perdão. Vamos lembrar, né, que Joana d'Arc ajudou a França a vencer os ingleses, porque aquela região das Galhas ali onde ela lutou é onde estava programado para vir, né, a terceira revelação, né, estava programado para reencarnar Hippolyte Léon Derizat Rivaio, nosso Allan Kardec. E nós vamos ver aqui o Emmanuel colocando exatamente isso, né? Perdão, deixa eu pegar aqui a minha colinha. O Emmanuel colocando exatamente essa mesma colocação, né? Da assistência do plano espiritual à França, quando ele diz aqui: povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, né, da Córcega, chamado às culminâncias do poder. Então nós vamos ver que Napoleão Bonaparte vem em missão. Então ele nasce em 1769 e desencarna em 1821. Então nós vemos que ele veio como missionário para unificar a França, para levar esses ideais, né, de fraternidade, igualdade, liberdade para todos os lugares.
mas, como, né, a maioria dos missionários, ele, pelo poder, pela ganância, pela vaidade, né, tudo isso lhe sobe à cabeça, ele se perde dentro da sua prepotência, da sua vaidade e vai se tornar imperador, né? Então nós vamos ver aqui Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, porque ele tinha a tarefa de reunificar, né, de reconquistar os territórios franceses que estavam sendo invadidos, né, e reorganizar a França. Essa era a sua tarefa, né? Destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli, com a paz de Campo Fórmio em 1797. A paz, né, de Campo Fórmio é um tratado que foi assinado com o imperador germânico, era o imperador romano, né, e germânico aquela instituição da Roma no Império Bizantino, né, o imperador bizantino, né, que era o imperador germânico, ele assina esse tratado com esse tratado de paz, né? Então, com a paz de Campo Fórmio, em 1797, para que a vaidade e a ambição lhe sombreassem o pensamento. Então, bastaram as vitórias dele, de Napoleão, em Arcole e em Rivoli, a paz que ele assinou com o imperador bizantino, né? Então ele assina um tratado de paz ali com aquelas regiões que ele está dominando, né? Para que, aí com esse poderio dele, a prepotência e o orgulho, então é o que ele disse. Então bastou esse tratado de paz, 1797, para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento, né? Anuviassem, criasse uma sombra no seu pensamento e ele se desvirtuasse da sua missão. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, daí nós vamos ver que o Waterloo foi a derrota de Napoleão para os ingleses em 1815, né? Então a expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Então aí eles estão vendo, o plano espiritual está vendo que por mais que o plano espiritual estivesse ali tentando fazer com que ele voltasse, Napoleão voltasse, né, para a sua diretriz, para aquilo que ele deveria e tinha que realizar, eles viram ali que na invasão que ele faz ali no Egito, que o orgulho, a prepotência, a vaidade dele estavam exacerbados e que ele estava na mão, né, dos irmãozinhos instigantes por causa disso. Então é isso que o Emmanuel está colocando aqui. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, né, sonho de ser imperador, de ter um domínio absoluto, quer dizer, ele estava ali para levar liberdade, igualdade, fraternidade e para que não existisse mais o absolutismo nos outros povos, e ele quer ser um monarca absoluto, quer dizer, ele vai contra tudo aquilo que foi programado no plano espiritual, infelizmente. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo, porque Maomé veio para unificar os povos árabes e levar os ensinamentos do Cristo para esses povos, né? Ele também, né, por causa de poder, de dinheiro, de prepotência, ele uniu os povos árabes, mas deixou de realizar a missão que era levar o ensinamento do Cristo. Por isso que ele coloca aqui, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã
pouco se aproximara do evangelho. Então ele estava ali, realizou a parte que lhe cabia de reconquistar os territórios perdidos e unificar a França, não permitir que ela fosse desmembrada, mas ele não se aproximou dos ensinamentos do Cristo, não se aproximou do evangelho, né? Pouco se aproximara do evangelho que a sua ação deveria validar. Era o projeto dele, era o trabalho dele validar, para levar o evangelho. Também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução, que era liberdade, fraternidade e igualdade. Então ele se afastou de liberdade, se afastou de igualdade e se afastou de fraternidade. Ele quis para ele um absolutismo, ele quis para ele ser o imperador, e ele se coroa, ele tira a coroa da mão do Papa e ele se coroa em 1815. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros. Então ele tem traços brilhantes, ele vai como general, ele como militar, ele vai realizar as reconquistas e é considerado um brilhante estrategista, né? Então, é o que ele está colocando aqui, ele tem traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do bem e do mal. Então, ele esteve ali lutando entre o seu progresso, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento e as diretrizes que ele trouxe do plano espiritual. Ele havia se comprometido no plano espiritual a reunificar a França, a não permitir que a França fosse desmembrada, a reconquistar aquilo que foi tirado da França, mas ele se comprometeu também em levar os ideais da Revolução, né, para outros povos e principalmente a se converter ao Evangelho do Cristo e levar os ensinamentos do Cristo também para os outros povos. Então essa segunda parte aqui ele enfiou os pés pelas mãos, né, e a gente sabe no que deu, né? Todo mundo conhece a história dele no exílio na ilha de Santa Helena, né? Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos, porque ele saiu conquistando, né, os outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundia-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Inclusive, né, na pilhagem que ele fez na França, no Egito, ele levou, né, muita coisa do Egito para a França, né, dominando os povos, com morticínio, com pilhagem mesmo, né, para aumentar o poderio e aumentar o dinheiro, aumentar o poder financeiro do exército dele. Ele querendo, né, aclamado pelo exército como imperador. Infelizmente, a vaidade humana, o orgulho, que fazem com que a gente não cresça dentro daquilo que é colocado pelo plano espiritual para que esse planeta cresça e se desenvolva. Infelizmente, a gente está sempre, nós estamos indo e vindo há milhares de anos aqui, nós estamos sempre atrapalhando, né, freando aquilo que o plano espiritual traça para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do planeta. Sua fronte de soldado pôde ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças, mas no além, quer dizer, após o seu desencarne, seu coração sentiu melhor a amplitude de suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Quer dizer, ele desencarnado, é o que ele está colocando aqui. E verdade é
que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças, ou seja, ele mesmo enfiou os pés pelas mãos. Ninguém atrapalha o nosso reencarne mais do que nós mesmos. Ninguém é mais algoz, ninguém pode ser um algoz maior para nós do que nós mesmos. Por isso que ele coloca aqui, mas no além, quer dizer, após o seu desencarne, seu coração sentiu melhor a amplitude de suas obras. Ele pôde ver o que ele fez, né, os erros que ele cometeu, considerando providencial, então, no além, desencarnado, aí sim ele considerou providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena, após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo, né, o início das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Então ele começa em Santa Helena as suas meditações, o seu arrependimento, as suas análises, e ele continua no plano espiritual. Então ele no plano espiritual ele vê como foi providencial o exílio, porque ali no exílio ele já começou o seu arrependimento, já começou as suas análises, já começou a entender que ele tinha enfiado os pés pelas mãos, ele tinha atrapalhado a programação que ele havia feito no plano espiritual para o seu reencarne. E aí nós vamos ver aqui agora o nosso querido, né, Allan Kardec, né, o nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que nasceu em 3 de outubro de 1804. Então nós vamos ver que ele nasce um pouco antes da proclamação dali do Napoleão se coroar como imperador, e vai desencarnar em 31 de março de 1869, né? Ele foi um pedagogo, né? Foi tradutor de muitos livros do alemão para o francês, principalmente de Fénelon, que ele admirava muito, né? E ele vai ganhar prêmios na França com os seus livros, com as suas ideias pedagógicas. Ele foi discípulo de Pestalozzi, vai trazer os ensinamentos e as ideias de Pestalozzi para o ensino francês e vai receber dos espíritos a codificação, né? Ele vai receber dos espíritos as respostas às perguntas que ele faz, e aí nós vamos ver ele através dessa decodificação, através do que ele junta dos ensinamentos dos espíritos, com o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec foi uma encarnação dele entre os celtas, né? Ele era um druida é um sacerdote celta. Então ele, como sacerdote celta, ele teve o nome de Allan Kardec. Ele foi informado sobre isso através de uma das médiuns que conta isso para ele, e aí ele adota o pseudônimo de Allan Kardec para os livros que ele vai publicar, né, através dos ensinamentos, através das respostas dos espíritos. Primeiro livro, 1857, o Livro dos Espíritos. Depois, 1858, se eu não me engano, é o Livro dos Médiuns. 1860, ele sai a segunda edição do Livro 1857 é o Livro dos Espíritos. 1860 sai a segunda edição, que é a edição completa, como nós temos hoje, do Livro dos Espíritos. Depois sai o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e em 1868 sai a Gênese, que é o apanhado ali de Kardec com todas as suas colocações e as suas ideias, e em 31 de março de 1869 ele desencarna. Então vamos ver aqui Allan Kardec. A ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa, né?
Então nós vamos ver aqui, né, que ele é um tirano, né, despotismo é a vontade imperiosa, né, é o mando absoluto, é a tirania. Aproximam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador prometido, né, o Consolador, que é a terceira revelação, né, o Consolador prometido. Então aproximam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Então nós sabemos que todos os povos têm o seu gênio tutelar. Então, o Brasil é Ismael, né, que Ismael, o filho de Abraão com a escrava, né, de Sara, e nós vamos ver que Ismael vai conduzir o povo árabe, né, e o seu Israel, seu irmão, vai conduzir as 12 tribos, né, dos hebreus. Então, Ismael, filho de Abraão, é o governador do Brasil, né? É o gênio, como ele coloca aqui, né? Os gênios tutelares dos povos terrestres. O gênio tutelar do Brasil é Ismael. O gênio tutelar da França é São Luís. E todos os povos têm os seus gênios tutelares. Então nós vemos aqui que esses gênios tutelares imploraram ao Mestre Jesus, né, para que as coisas começassem a acontecer e começassem a mudar. Então, apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres, né? Ismael pedindo também ali em nome do Brasil ao Mestre. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Então, esses gênios tutelares, né, organizam assembleias, organizam essa confraternização para pedir ao Mestre que envie à Terra o Consolador, como ele prometeu. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Nós sabemos que, pelo que nos colocam, que o Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, é a reencarnação de Jan Hus, né, que foi ele desencarna em 1400 e pouco, e ele, antes de Lutero e Calvino, queria a reforma da igreja, queria a modificação da igreja, e ele cai numa armadilha do Papa e ele é morto, ele é queimado na fogueira, né? Então, nós sabemos que Allan Kardec é a reencarnação do Jan Hus. Então, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris. Quer dizer, vamos lembrar que o Papa Pio VII, não é ele que coroa, né, o Napoleão, ele arranca a coroa da mão do Papa Pio VII e ele mesmo se coroa, né? Na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, né? O nosso Hippolyte Léon Denis Arrivai, nosso querido Allan Kardec, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então ele veio trazer a terceira revelação, né, o Consolador prometido, que é filosofia e ciência. Ele jamais fundou ou quis fundar uma religião, muito pelo contrário, ele coloca que o Espiritismo jamais poderia se transformar em religião. Tinha que ser tratado como filosofia e ciência. E nós vamos ver que os homens, nós transformamos a filosofia e a ciência que foi trazida pelos Espíritos e reunida, codificada pelo Allan Kardec, nós transformamos em religião. Então,
Estamos sempre atrapalhando com o nosso livre-arbítrio os planos dos espíritos elevados, dos espíritos de Skol para o nosso planeta. Os planos do nosso Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta. Nós vamos, então, no nosso próximo estudo, nós vamos ver o século XIX, né? O Allan Kardec encarna em outubro de 1804, nós estamos ali no começo do século XIX, Napoleão, imperador da França. Então nós vamos agora, no nosso próximo estudo, começar a ver o século XIX. Até lá!